Na nossa aula de História, segundo ano, nós vamos utilizar a nossa apostila iniciando a unidade 4. Na unidade 4, nós vamos recordar histórias, né? No capítulo anterior, nós descobrimos e estudamos que o tempo não para. Então, enquanto estamos dormindo, o tempo continua passando. Podem haver pessoas fazendo coisas ao mesmo tempo que nós, né? Então, agora, todos os dias é possível aprender coisas novas ou lembrar momentos que aconteceram na vida. Observando essa imagem, o que você consegue sentir? O que você sente? O que você observa vendo essa imagem? Qual é o sentimento que ela traz? O que você sente quando você observa esses relógios derretendo, essa outra imagem aqui embaixo? O que você imagina? Então, nós vamos falar de recordar histórias e para isso a Tia Val vai contar uma história primeiro. Guilherme Augusto Araújo Fernandes, ilustrado por Julie Vivas e escrito por Mem Fox. Era uma vez um menino chamado Guilherme Augusto Araújo Fernandes, e ele nem era tão velho assim. Sua casa era ao lado de um asilo de velhos, e ele conhecia todo mundo que vivia lá. Ele gostava da senhora Silvano, que tocava piano. Ele ouvia as histórias arrepiantes que lhe contava o senhor Cervantes. Ele brincava com o senhor Valdemar, que adorava remar. Ajudava a senhora Mandala, que andava com uma bengala. E admirava o senhor Poçante, que tinha voz de gigante. Mas a pessoa de quem mais gostava era a senhora Antônia Maria Diniz Cordeiro, porque ela também tinha 4 nomes como ele. Ele a chamava de Dona Antônia e contava-lhe todos os seus segredos. Um dia, Guilherme Augusto escutou sua mãe e seu pai conversando sobre Dona Antônia. Coitada da velhinha, disse sua mãe. Por que ela é coitada? Perguntou Guilherme Augusto. Porque ela perdeu a sua memória, respondeu seu pai. Também não é para menos, disse sua mãe. Afinal, ela já tem 96 anos. O que é uma memória? Perguntou Guilherme Augusto. Ele vivia fazendo perguntas. É algo que você se lembre, respondeu o pai. Mas Guilherme Augusto queria saber mais. Então ele procurou a senhora Silvano, que tocava piano. O que é uma memória? Perguntou. Algo quente, meu filho, algo quente. E procurou o senhor Cervantes, que lhe contava histórias arrepiantes. O que é uma memória? Perguntou. Algo bem antigo, meu caro, bem antigo. Ele procurou o senhor Valdemar, que adorava remar. O que é uma memória? Perguntou. Algo que faz chorar, meu menino, algo que faz chorar. Ele procurou a senhora Mandala, que andava com uma bengala. O que é uma memória? Perguntou. Algo que faz rir, meu querido, algo que o faz rir. Ele procurou o senhor Poçante, que tinha voz de gigante. O que é uma memória? Perguntou. Algo que vale ouro, meu jovem, algo que vale ouro. Então Guilherme Augusto voltou para casa, para procurar memórias para Dona Antônia, já que ela havia perdido as suas. Ele procurou uma antiga caixa de sapatos cheia de conchas guardadas há muito tempo e colocou-as com muito cuidado numa cesta. Ele achou a marionete que sempre fizera todo mundo rir e colocou-a na cesta também. Ele lembrou-se com tristeza da medalha que seu avô lhe tinha dado e colocou-a delicadamente ao lado das conchas. Depois achou sua bola de futebol, que para ele valia ouro. Por fim, entrou no galinheiro e pegou um ovo fresquinho, ainda quente, debaixo da galinha. Aí Guilherme Augusto foi visitar Dona Antônia e deu a ela uma por uma cada coisa da sua cesta. Que criança adorável me trazer essas coisas maravilhosas, pensou Dona Antônia. E então ela começou a se lembrar. Ela segurou o ovo ainda quente e contou a Guilherme Augusto sobre um ovinho azul todo pintado que havia encontrado uma vez dentro de um ninho no jardim da casa de sua tia.
Ela encostou uma das conchas no ouvido e lembrou da vez que tinha ido à praia de bonde, há muito tempo, e como sentira calor com suas botas de amarrar. Ela pegou a medalha e lembrou com tristeza do seu irmão mais velho, que havia ido para a guerra e que nunca voltou. Ela sorriu para a marionete e lembrou da vez em que mostrara para sua irmãzinha que rira às gargalhadas, com a boca cheia de mingau. Ela jogou a bola de futebol para Guilherme Augusto e lembrou do dia em que se conheceram e de todos os segredos que havia compartilhado. E os dois sorriram e sorriram, pois toda a memória perdida de Dona Antônia tinha sido encontrada por um menino que nem era tão velho assim. Essa história, ela fala sobre as memórias da Dona Antônia. E o que reviveu as memórias da Dona Antônia? Foram algumas coisas que trouxeram lembranças, né, do passado dela, coisas que ela viveu, que ela sentiu. Então, observando aqui na página 13, nós temos alguns pontos que podem nos remeter a memórias que já passaram. Quando nos lembramos de acontecimentos passados, recordamos histórias. Por exemplo, quando sentimos o aroma, né? Então, quando sentimos o cheiro de torta de maçã, lembro da minha avó, da casa da vovó. Então, alguns cheiros nos trazem lembranças também. Quando ouvimos uma música, minha mamãe cantava essa música para mim quando estávamos na praia, né? Também relembramos algo quando vemos fotografias, né? No caso aqui nós temos um exemplo. Este somos eu e meu primo, ele mora bem longe. Então, estas são algumas características de coisas que nós podemos ter memórias. O que são essas memórias? São lembranças que nós temos de momentos que já passaram, de coisas que já aconteceram, né? Então, pode haver pequenas coisinhas que trazem lembranças boas ou ruins, né? Por exemplo, você observar um machucado pode lembrar que você já caiu de bicicleta, né? Então, não é uma lembrança muito boa, mas nós podemos ter várias outras memórias boas e também com a família, com os amigos. Qual é a sua memória favorita? Pensando nas suas memórias, você vai responder aqui na página 14. De acordo com as suas lembranças, complete as frases a seguir. Quando eu sinto cheiro de, me lembro de, então você vai falar sobre o cheiro de algo que te lembra alguém ou alguma situação. Quando vejo, me lembro de. Quando escuto, me lembro de. Então, vocês vão registrar aqui. Pode ser com desenho esta parte e aqui vocês podem escrever o que é, tá? Registre suas memórias conforme indicado a seguir. Você vai registrar primeiro, na letra A, lembrança de um momento feliz. Então, qual foi o momento feliz que você viveu, que você gosta de relembrar? Letra B, lembrança de um momento especial. O que é um momento especial? Que foi muito legal, muito importante para você. Então, você vai registrar qual foi essa lembrança. O número 3 pede para que nós façamos uma reunião com os colegas e ouçamos as histórias de lembrança uns dos outros. Porém, nós não podemos estar juntos no momento. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão contar uma lembrança de vocês, tá? Vão enviar o videozinho lá no grupo para que os coleguinhas possam observar e conseguir responder a questão número 3, tá bom? E essas foram as nossas aulinhas de hoje. Um beijo e até a próxima aula. Qualquer dúvida pode chamar a Tia Val, tá bom?